Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. E hoje nós temos aqui a presença do Lucas, mais conhecido como Raize, cantor, compositor, multi-instrumentista, que vai contar um pouco das facetas dele aí, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um Opa. prazer imenso estar por aqui, né? Que bom. Sempre tive vontade de contar um pouquinho da minha trajetória, né? E tá sendo mágico. Muito Opa. obrigado pela oportunidade. Legal, Lucas. Então, Lucas, vamos já dar o pontapé inicial aí. Você, como é um jovem aí, um instrumentista, um cantor, compositor, conta pra gente como que você começou. Se foi realmente já cantando, o que te impulsionou, quem que você viu que você falou, poxa, eu quero ir pra arte, como foi esse seu início? Então, o começo é bem, né? A gente, como é jovem de periferia, eu, né? Me referindo a mim mesmo, a gente sempre quer ser jogador de futebol, né? Essa é a primeira ilusão que a gente tem na vida. Uhum. E aí, eu não fui diferente, né? Eu comecei jogando bola e eu comecei a cantar também na coroação, que era um grupo que se reunia para coroar Nossa Senhora Aparecida na igreja católica ali, a paróquia Menino Jesus ali no Vila Nogueira, Diadema. E aí, né, tipo, eu era o único menino da turma, assim, sempre tinha mais mulheres, né, meninas e tal. E aí eu era o único menino e aí o tio lá, o tio Rai, grande abraço, tio Rai, foi a minha inspiração, assim. Ele falou, meu, você tem uma voz diferenciada, assim, que tal você começar a cantar, né, coroar Nossa Senhora nas apresentações? E aí, tipo, aquele foi o despertar, né, o início. E você tinha quantos anos? Eu tinha 12, 13 12, na 13. época, E aí foi isso, de lá pra cá eu comecei a coroar Nossa Senhora, e aí, tipo, dentro da igreja, aí fora da igreja, eu, né, fui escutando música, tipo, MPB, reggae, e entre outros gêneros, e aí eu fui me apaixonando, e aí eu vi que minha voz dava pra, né, chegar em certos horizontes, e aí de lá pra cá Aí foi até hoje. Mas anteriormente você tinha alguma coisa assim em casa também, antes dos 12 anos? Não tinha essa... Não, antigamente eu fiz meu pai me dar um violão com 11 anos. E aí eu esperneei nas Casas Bahia, falei, eu quero um violão, quero um violão. Tá. E aí ele foi, comprou o violão, eu deixei lá. Uhum. Nem peguei, nem nada. Ele foi e rifou o violão, né? E aí depois disso eu conheci a coroação, conheci o tio Rai, e aí depois despontou de novo, voltou aquela vontade de tocar violão. Inclusive, depois disso o tio Rai me deu um violão. E aí Olha. eu fui e, meu, despontei. Aí foi amor à foi segunda seguindo. vista, digamos. Isso foi, você falou aí, foi Foi na igreja, Na igreja. Paróquia Menino Jesus, em meados de 2012, 2013, por aí. Lá onde você mora ainda. Isso, na Vila Nogueira, lá, né, que você falou. Vila Nogueira, moro Tá. lá até hoje. E aí você foi despertando, então você começou lá com os 12 anos, né? Gostava Sim. de cantar, é isso. E aí você foi ouvindo as músicas, e aí que você também começou esse lado de compositor? Como que foi? Sim, eu sempre quis, tipo, sempre achei massa, né, as letras de Vinícius de Moraes, de Djavan, Uhum. né, e eu falava, caraca, eu quero fazer isso também. Porque na comunidade também, né, a nossa referência de musical é mais o funk, mais o rap, né, e aí quando a gente vai para outros horizontes, a gente fica meio chacoalhado, assim, as ideias. Aí fala, meu, eu quero fazer isso também, quero compor uma letra de impacto, né? E aí foi escutando esses caras que eu falei, meu, quero falar de amor também, falar de certas coisas com mais ênfase, né, e tal. E aí começou esse lado também de compor e tal. E você também gosta ou gostava de ler, assim, pra você poder ter esse começo, é isso? Eu sempre fui meio travado, assim, também, né? Só que, tipo, eu percebi que pra compor, né, pra saber falar algo, você tem que estar por dentro de certa coisa, né? Então eu fui buscar também nos livros, que às vezes eu fico meio bloqueado e não leio muito, mas eu sempre tô buscando, né, informações pra fazer o que tem que ser feito da melhor forma. Você tá falando, eu tô lembrando, teve uma época que eu fazia, assim, desde pequenininho também achava que eu era o baita compositor. Aí... Exato, sempre tem, né, isso na cabeça. Aí eu lembro que teve uma época que eu fazia umas músicas assim, eu comecei a fazer um outro tipo de música, assim, com umas letras... Porque eu comecei a ler umas coisas, bastante coisa diferente, né? E comecei a fazer umas letras meio assim, falei, gente, o que eu tô falando na letra, né? Aí comecei a ver que tem uma extensão que a gente pode usar, né? Não sei se é esse termo, mas que a gente pode usar de outras formas a palavra,
que você pode, né, identificar o que você está querendo dizer de uma outra maneira. Aí eu comecei a pesquisar mais um pouco, né? Porque eu falei, caramba, tem coisa que eu tô falando, cantando aqui que nem eu sei o que eu quis dizer. Exato. Né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque para você sair um pouco do lado tão simples, né? Mas também você também não precisa ir para um lado que ninguém entende não, ficar olhando e falar, nossa, esse cara tá falando o quê? Então até hoje eu tento fazer uma coisa que eu consiga também passar, porque tem o outro lado, né? Não é isso que você tá tocando ali, a gente que lida com música, que canta, que toca, tem esse lado que você tem que ver o que você tá passando para as pessoas. Exato, não é isso? E saber, né, explicar, né? Depois quando alguém, o que essa parte da música quis falar, você já tá ali. Igual esses dias eu vi uma entrevista do Djavan também, que ele falou que as pessoas usavam a música dele como uma parada nonsense, né? Sem sentido. E aí, tipo, ele explicando no podcast, tipo, cada passo da música ali foi mais, né? Tipo, deu pra entender melhor. E aí é isso, a gente tem que saber o que fala e saber explicar, né? Saber transpassar. É o que quis dizer, né? Assim, muitas vezes, pra não ficar vazio, né? Não ficar jogado, né? Assim, não só a melodia, né? Que às vezes fica meio jogadão assim. E você, como um compositor, como você tá falando aí, esse pessoal te deu uma espelhada aí no caso, né? Djavan, MPB, o Vinícius que você falou. Mas a sua linha de composição é mais ou menos por aí ou você seguiu outros caminhos? Agora eu tô numa busca no reggae, né? Eu tô com um trabalho mais em sound system, assim, me apresentando, né, na rolagem dos discos, no sound system mesmo em geral, que é uma cultura que depois quem quiser pode entrar aí, pesquisar melhor. Uma festa reggae, né? Confraternização mais underground, diferente dos shows de banda, né, da Jamaica e tal. O pessoal da Jamaica antigamente viu o Sound System como eu posso explicar? Como uma coisa mais fácil de se fazer, né? Porque era muito difícil de reunir bandas e, né? E aí eu tô nessa linhada. Meio acústico? Não, mais ou menos, é mais digital, porque mais digital. A gente rola os discos e aí os nos discos discos. junto. E aí nos discos tem o lado A e o lado B, né? Tá. E aí, tipo, tem o lado A da versão do compositor da música, e aí no lado B tem o reading, né? E aí nesse reading você manda a sua versão, a sua expressão, e aí vai. E aí eu tô mais nessa alinhada, né? Nesse jeito aí. Nesse nicho, né, digamos. Mas aí precisa do quê? É você? Quantas pessoas, assim? No Sound System somos eu, né? O toaster, o cantor, né? O singer, e o seletor, que comanda ali o sistema de som, que rola o disco, né? Na verdade, tem um seletor que rola o disco e tem o carinha que mexe ali porque cada disco é uma frequência, né? E aí ele vai lá e... É tipo de um DJ, é isso? Mais ou menos? É tipo um DJ. É uma discotecagem. Só que tem que estar ali no disco e tem que estar ali no pré-ampli, né? Tipo, ajustando ali o médio, o grave, entendeu? E aí eu tô numa composição mais... Como é que eu posso dizer? Tipo, da busca da igualdade, sabe? Tipo, eu deixei um pouco de falar de amor afetivo, e eu quero falar do amor social também, né? Entendi. E aí eu tô nessa busca de igualdade, né? De irmandade. E aí você faz com violão? Você faz... o violão a parte é mais violão? Sim, eu faço pra ter a melodia, né? Mais a base da melodia no violão, e aí nas apresentações da Sound System eu transpasso ali pro reading também, que é só encaixar ali na mesma melodia, né? E aí vai. Sim. E nesse seu trabalho aí, então vocês têm um grupo, Na verdade, eu me apresento sozinho, só que eu tenho vários parceiros, né? Confirmassive, quero mandar um alô aqui pros meus brothers, Confirmassive, Sound Community, Campão Hi-Fi, que são coletivos de reggae, né? Que eles tocam, se reúnem, né? Fazem festas... E, tipo, pra propagar a cultura mesmo, o Sound System. Tá bem em ascensão esse lado. Cultura bem reggae, massa, então. Isso. E vocês pegam desde a raiz do reggae, desde dos... Sim, tem... Tipo, tem várias vertentes, né? Tem o dancehall, tem o stepa, tem o rockstand, tem o reggae roots. E aí, no meio das seleções deles, eles vão colocando ali, né? Tipo, tá mais de acordo com a energia. Às vezes eles tocam um reggae roots, um dancehall... E aí, dentro dessa, né, do reading que você se sentir mais à vontade para mandar a sua expressão, a sua versão, você vai, se apresenta, pede licença para chegar e faz o som. E tem uma galera grande que curte. Tem uma galera grande que curte.
deu uma acendida bastante É. esse movimento. Porque era meio mocado, né? Uhum. Tipo, o pessoal só conhecia reggae de banda, né? As bandas que estão mais em ascensão. E aí esse movimento tirou pra fora da caixa várias coisas e tal. E aí é bacana, tem bastante gente. Tem bastante. Todo tipo de gente que cola. Ah, que legal. E aí você faz mais. Tem alguns, por exemplo, você faz Diadema, São Paulo, como é que é? São Bernardo? No momento eu tô fazendo mais em São Bernardo e em Diadema, né? É. Porque também tá... Porque assim, eu migrei, né? Eu migrei do MPB para as apresentações na Sound System. Então, tipo, querendo ou não, é um teste também, né? Um passo de cada vez, eu penso assim. E aí eu tô fazendo na minha comunidade, e aí às vezes quando aparece em outro município eu vou também, né? Mas sempre com o pé no chão e tal, e na melhor vai surgir oportunidade de fazer em mais lugares. Que legal. E você tem as suas composições, então você tem também esse lado MPB que você falou, né? Sim. Mas, e também tem um lado reggae, é isso? Sim. E Mistura, tem muitas mescla. composições? Como é que é? Eu tenho algumas, na verdade eu tenho umas que eu gosto mais e outras que eu gosto menos, né? Então, eu tenho algumas, né? Dá um disco aí, mais ou menos. Ah, que legal. Tem algumas. E tem a coisa de registrar também, né? Que é uma parte burocrática e tal também, né? Mas tem algumas aí. Que também eu não solto por conta disso, né? Porque não tá registrada e às vezes vai saber, né, gente? Tá. Não dá pra confiar. Mas você tá correndo atrás desses Tô correndo atrás. registros, tudo, né? Inclusive, um brother meu me disse que tem um método muito, muito massa pra quem quer, né, registrar as músicas e não tem condição, que é você nada mais, nada menos mandar uma carta, né, como se estivesse mandando uma carta pro correio, né, e aí, tipo, mandar para o seu endereço. Aí você vai lá, coloca no seu endereço, aí o correio manda com o selo deles, né, é como se fosse uma comprovação registro. também. E aí esse é um dos métodos também, inclusive para quem quiser, né, adotar esses métodos, eu acho que é importante, porque, né, a gente não tem muita informação disso. E eu acho que é bem viável. Tem um lado que é mais assim burocrático, que é o lado que você aí você tem que fazer o registro mesmo com a partitura, com a letra, né, tudo certinho. Mas esse também serve como um documento, né? Porque se alguém pegar a sua letra, você vai estar lá a data. Né, tem gente que faz o registro no cartório da letra e tal, né? Assim, são comprovações, né? Pelo menos principalmente de data, eu acho, né? Agora, da melodia, dependendo do que você tem que ter esse registro mais com substância, como dizer minha avó, para você poder provar, né? São umas coisas assim que acontecem, às vezes de plágio até também, né? Tem até não sei como é que tá a situação agora, tinha daquele cantor Ed Sheeran, que estava sendo acusado de plágio de uma música do Marvin Gaye. Viu isso, brasileiro? Eu vi, parece que não deu nada. Né? O de agora parece que foi liberado. Então, assim, às vezes acontece uma coisa assim. Antigamente tinha também um que eu lembro que foi do Jorge Ben acusando o Rod Stewart também da música também, né? Que tinha isso no fim dos anos 70 e tal. Então, assim, às vezes acontece uma coisa assim, né? Então, às vezes é bom a gente estar sempre munido de documentação para não ter problema, né? Porque a música é meio assim também, ela é muito na minha cabeça, né? Ela tá muito no ar, assim, as notas, as coisas. Sim. E a gente vive nos processos muito parecidos, assim, né? Sim, verdade. Musical. Então, dependendo de onde você vai, você ouve um negócio, daqui a pouco você ouve outro, né? Aí você tem uma coisa que quando você tá fazendo, você fala, nossa, e às vezes é sem querer, você fala, caramba, eu fiz um negócio aqui que parece o fulano. Tanto, exatamente. Né? Já teve músicas que eu fiz, umas 2, 3, que o pessoal falou, Flávio, mas essa música ela lembra muito fulano. Aí eu fui tocar, falei, não é que lembra um pouco mesmo? Né? Aí você vai lá e tenta mudar, né? Uma coisinha, fala outro, falei, E às vezes você faz assim, não é que você faz de sacanagem. Do momento, porque né? tá ali, né? A nota, como eu tô falando, tá no ar, né? Você tá ali, você ouviu, você tem referência. Né? Uma coisa... Por isso que é legal você sempre tá... Como eu falo pro pessoal que faz os cursos, né? De música. Você tá ouvindo música. De tudo que você puder ouvir, você ter outras referências, e também você tá tocando, né? Tá treinando, estudando. E daí você consegue, se você tem uma veia de composição também, né? Nesse sentido, aí você vai se achando também. Porque é meio difícil isso. Eu lembro que quando eu também comecei,
Isso ainda é até hoje. Eu não tenho, assim, uma identidade, talvez, de composição. Uhum. Eu já tive um lado mais romântico, eu já tive um lado mais natureza, eu já tive um lado mais protesto, já tive um lado lúdico bastante, né? E aí você fala assim, nossa... Aí você vai tocar, tem uma música romântica. Aí você vai tocar, tem uma música bossa nova. Aí você vai tocar, tem uma mais poética. Aí tem uma que não tem nada a ver. Você fala, nossa, o que eu quis dizer aqui? Então, tem isso também. Que até você se achar por causa das referências, talvez. Né? Eu não sei. Eu lembro também um compositor, violonista, agora eu não lembro se é o João Bosco. Ele, na época, ele deu uma entrevista falando que quando ele começou, nos anos 60, lá no fim, ele tinha aquela coisa de... tudo que ele tocava, ou parecia, sei lá, o Chico Buarque, ou parecia o Caetano Veloso, ou parecia o Vinícius, ou parecia o Tom Jobim. Ele queria uma coisa diferente. Ele queria ser Tanto que ele conseguiu fazer um violão diferente. Né? Aí ele conseguiu se destacar por isso. A forma dele tocar, ele conseguiu se achar num outro nicho. Mas ele falou, eu tinha que ficar... né? Tudo que ele vai tocar, nossa, parece o coisa, nossa, entendeu? Assim, a forma de mesmo tocar, cantar, fazer, ele falou, pô, eu preciso, então a gente tem que ter um lado, né? Assim, para identificar, esse é o Lucas, por exemplo, entendeu? Só que às vezes isso não é da noite pro dia, demora, né? Até você... É o diferencial, né? A gente tem que procurar se destacar no nosso diferente, né? Mas é isso, é lapidar. Porque tudo é referência mesmo, é bem complexo. Mas é a eterna busca, né, pessoal? Vamos buscar a nossa identidade. Isso, é isso mesmo. É isso. O rap conseguiu mesclar essa questão de identidade com música de terceiro. Né? Exato. Usando a batida e colocando a letra, né, falada. O rap conseguiu fazer essa junção sem ter problema nenhum. Né? Foi aceito, inclusive. Fato. Não se tornava plágio. Né? Exatamente. Né? Antigamente a gente via bastante aquelas melodias, né? E tipo o N de Naldinho cantando em cima, né? E tal. Essa coisa foi bem marcante também, é bem referência. Eu vejo lá que tem um bar lá perto da quebrada lá que todo mundo... O ritual dos caras é rolar essas melodias, né? E aí você pensa, nossa, tá rolando um zap. Aí você vai ver o N de Naldinho cantando em cima. Bem massa. Muito bom. Entendi. São os formatos, né? Que a gente vai conseguindo desenvolver também, pegar, fazer. Que acaba sendo também um teste, né, pra gente, né? Sim. Se você for ver a história dos grandes músicos, compositores, o pessoal que gravou, muito tem assim. Às vezes o cara foi lá, ele ia gravar um negócio, de repente aquele que tava lá não ficou bom, aí de repente numa outra ele gravou outra coisa, aí sim, ele falou, opa, é isso aqui, entendeu? Sim. Sempre dando um exemplo meu de algumas coisas, às vezes tinha música que eu fazia, que eu falava, essa música, nossa, que legal, vai arrebentar, não acontecia nada. A outra que você falava assim, né? Sim, né? O pessoal amava. Sim. Né? Então eu acho que no nosso nicho musical, vamos dizer assim, essa coisa de composição, acontece muito isso, né? Sim. E você falou das suas músicas então você tem ideia de quantas você já tem, que você fez? Se você... Cara, quando eu cantava MPB, eu, tipo, tenho em mente, assim, eu acho que eu tenho umas 10 músicas, né, que são essas mais amorosas, assim, e aí, dessa nova fase minha, eu acho que eu tenho umas 8 por aí, que eu tô reformulando as ideias. Entendi. Aí eu tô meio devagar também, até meio bloqueado criativamente, né? Quem sabe, esse bloqueio às vezes mata a gente, mas eu tô com umas 8, que tá nessa nova fase, nessa nova levada aí. E você faz sempre sozinho ou você tem um parceiro? Como é que é? Ultimamente eu tô compondo muito sozinho. Antigamente, quando eu comecei na MPB, eu tinha uma dupla, né? Que era Lucas e Jeff, antigamente. Grande abraço pro meu amigão Jeff também, que começou comigo na caminhada. E aí a gente era uma dupla e a gente compunha bastante, né? Tipo, só que aí a gente, né, se desencontrou ali e tal, e aí cada um foi pro seu lado, mas agora eu tô bem mais sozinho. Ah, tá. Bem mais na madrugada ali, pega ali, rola alguma coisa e bota a mente pra funcionar. Então, quando eu comecei a compor, né, assim... Logo que eu comecei a aprender violão, eu já tinha essa coisa de achar que compunha, né? Aquelas coisas, aquelas letrinhas, aquelas coisas. Eu falava, né?
2 acordes, 3. Sim. E aí tinha um amigo da gente, que a gente virou parceiro, né, parceiro das composições, tudo. Que ele também estava um pouquinho mais adiantado do violão. E a gente tinha uma química que era engraçada. Eu fazia as melodias e ele era bom na letra. Sim. E às vezes ele vinha, às vezes assim, ele vinha em casa lá, Flávio, vamos fazer tal. Aí eu falava, ó, eu tive essa ideia aqui, tal. Ele, poxa, aí já, sabe? E às vezes a minha ideia ele complementava com os arranjos, com os acordes. E a ideia dele da letra eu complementava. Sim. Então a gente tinha uma química, assim, super legal, velho. Assim, Massa. que caminhava, sabe? Assim, que ia acontecendo mesmo. O negócio ia indo assim pra frente, que você falava assim, poxa, meu, que legal, né? Que legal, a fusão, né? A fusão. E às vezes eu tentei até fazer com outras pessoas, assim, e às vezes não rolava igual. Sim. E às vezes um e outro, assim, consegui fazer alguma coisa. Mas assim, depois eu fiz muita coisa sozinho, mas sozinho bastante, né? Porque daí você vai nas suas ideias mesmo, Sim, né? sim. Você vai No feeling, né? do que tá ali seu, do que você tá sentindo, ou do que você quer passar, não é isso? Da mensagem, porque a música nada mais é que uma mensagem também, né? Sim, exatamente. Você tá trabalhando com uma mensagem que do outro lado tem gente ouvindo, gente que vai atingir aquela pessoa ali, de alguma forma. Precisa ouvir, né? De certa forma também, né? Isso. É bem... E aí você consegue entender isso com essa relação com as pessoas, a relação que você tem no dia a dia, não é? Sim. A relação que você... Mesmo você que está tocando ali no seu evento, no bar ou no evento aberto, assim, tal, você consegue sentir na galera, não é? Exatamente. Tem esse retorno, não tem? Sim. O retorno da energia, né? Das pessoas mesmo. É bem isso. A pessoa chega, né? Fala, nossa, Lucas, eu tava ouvindo ali sua letra e tal. Caramba, bem impactante. Esse é o que a gente precisa, né? O combustível pra gente estar ali sempre, né? Aperfeiçoando, lendo, estudando pra trazer sempre a coerência, né? Sim. E o instrumento que você faz mais é o violão, guitarra, é isso? Eu gosto muito de instrumento, né? Eu sou o tiozinho do instrumento, só que eu tenho, às vezes, bloqueio, né? Pra estudar. E às vezes o tempo também não coincide, mas ultimamente eu tô tocando bastante violão, né? Legal. Tô tocando bastante violão e eu gosto muito de baixo também. Eu tava na guitarra, só que a minha guitarra deu um probleminha, e aí eu tô nesses dois, né? Porque também eu faço uns freela também de baixo, né? Pra banda Braus. Grande abraço também pros meus mestres aí da banda Braus, que, né, são luz no caminho. Você faz o baixão lá, então. Faço o baixão, seguro o baixão pros caras. Os caras são bem massa também. Inclusive, contrate, viu, galera? Contrate a banda Braus. Mas agora eu tô mais no violão e no baixo, né? Tá. Porque a guitarra deu um probleminha lá. Tem que levar no luthier. E aí esse seu trabalho, então, você tem ideia de fazer alguma coisa? Porque hoje em dia tem o lance do EP, né? Tem o lance de álbum, que são mais músicas. Você tem uma ideia dessa de fazer? Eu tenho uma grande vontade de fazer um EP, só que assim, as condições também, né? Bem precárias e tipo, todos nós estamos no corre, tá, galera? Não tô falando que, vamos fazer alguma coisa de graça pra mim, não é isso. Eu queria pelo menos, né, um up, uma fusão, né? Vamos se unir, vamos fazer algo que seja massa pra todos, né? Que ninguém saia perdendo. E eu quero muito fazer um EP, só que é muito difícil, porque eu gosto muito de instrumentos. Eu não consigo me adaptar a coisas digitais, sabe? Entendi. E aí, às vezes, para fazer um EP com alguns músicos, né, tocando, gera tempo, dinheiro. Sim. E aí fica nessas. A gente só fica com a vontade mesmo. Mas eu tenho vontade de fazer um EP, né? Até um álbum, um full álbum com 20 e tantas músicas. Tem a Belga Produções. A então. Belga Produções, olha lá, tem um estúdio aqui do Brasa que manda ver aí. Dá pra fazer um trampo aí, um trabalho, né? Sim. Clipe. Massa. Aí manda ver em tudo, entendeu? Vamos ver. Vamos alinhar. Porque isso que eu ia te falar, te perguntar, é sobre os projetos, entendeu? Porque assim, você já tem um trabalho, você tá alinhado a ele e tal. Você tem as ideias assim de... Com certeza tem, porque a gente, como artista e música, a gente sempre tem isso, né? Mas você já parou mesmo pra pensar e falar, poxa, eu queria fora, né? Que eu te perguntei do EP, aí fala, eu queria fazer um projeto tal, um projeto maior. Tem isso na sua cabeça, assim?
essa ideia? Sim, mas é como eu sempre falo, né? Um passo de cada vez. A gente tem que, né? De acordo com a realidade, né? A gente projetar os nossos saltos, né? Passos. Eu tenho, na minha cabeça, direto projetando alguma coisa, só que é aquela que eu te falei, né? Mas eu tenho diversos projetos, né? Tipo, até mesmo na minha quebrada, de poder, né? Fazer uns workshops pra molecada, né? E tal. Tipo, diversos projetos, mas é mais a ocasião, né? E a burocracia, né? Também, sim, a oportunidade, sim, que meio que deixa tudo armazenado aqui, mas também quando for pra ser hora, né, vai ser. E tem o seu lado também que você falou, que é o seu lado meio desenho, pintura, é isso? Como é que é isso aí? Eu trabalho, né, com o grande mestre Pichote Mushi. Grande abraço, mestre. Você mora aqui no meu coração, você sabe, né? Pichote é um cara, velho, que... Nossa, sem palavras, fica até meio... E eu trabalho com ele na parte de blocagem, né? Ele é um grande artista. Quem não conhece o Pichote, procura aí já, Pichote Mushi. É um grande artista de Diadema, que ele tem um trabalho maravilhoso, representantíssimo. E aí, a minha parte no trabalho dele é só pintar, sabe? A gente olha no projetinho, tá aqui, né, na folha, e aí, quando a gente passa pra parede, eu vou lá e preencho os trabalhos dele, que é uma grande honra. Entendi. Porque eu não tenho muita destreza pra, né, pra desenhar e tal. Mas é uma grande terapia também, uma grande inspiração. Sempre quando eu tô com ele assim também, eu já volto, né, chacoalhando de emoções. Mas como que começou isso aí com você, esse lado aí? Esse lado artístico? Começou também do nada. O Pichote sempre me conheceu, né? Eu cresci com o sobrinho dele, o Renan. E aí eu sempre tava ali próximo dele, né? Porque eu tinha amizade com o sobrinho dele e a gente tava sempre junto. E aí ele sempre foi artista e aí ele também meio que viu, assim, a minha luz, sabe? Entendi. Tipo, ele viu eu começando a mandar umas rimas, aí viu eu começando a tocar violão. E aí ele, caramba, você faz faz uma música, faz um som e tal, diferente. E aí ele começou a me chamar pra colar nos rolês de hip hop com ele, no coletivo, ali no Centro de Diadema. E aí, tipo, despertou esse lado da arte, né? Tipo, já tava na música. E aí, tipo, tendo ele como referência, assim, na quebrada do grafite e tal, já foi, né, né? E eu, uma coisa tipo, mas eu nem me ligava, porque eu nunca tive destreza pra desenhar e tal, criar nada assim, além da música. E aí, um belo dia, ele tava pintando lá na Faria Lima, que foi o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de pintar com ele. E eu tava num dia bem zoado. Eu ia trabalhar num Lava Rápido. E aí, ele tinha me dado um toque, só que eu já tinha firmado com o cara que eu ia pro Lava Rápido, né? E aí, beleza. Aí ele me deu um toque e falou, o que você tá fazendo agora? Eu falei, poxa, Pichotão, eu tô me arrumando pra ir trampar ali com o Marcião, até o Marcião ali na rua. E aí, ele falou, eu tô aqui em Pinheiros e tal, vou começar um trampo. E aí eu queria ver se você não queria vir. Aí eu, nossa, já fiquei... Poxa, acabei de firmar com o mano, vou ganhar um din aqui e tal. Aí eu falei, não vai dar pra ir. Só que aí as coisas, né, é o que a gente sempre fala, eu e ele tem essas. Que, tipo, às vezes a arte... tipo, te puxa, né? Às vezes você não tá muito... Você tem que trabalhar, tem que fazer o corre, né? Do pão. Porque a gente somos artistas independentes, né? Sim. Tem que fazer o corre do pão e aí, às vezes você não quer saber de arte. Você não quer saber de tocar violão, de compor. Você tem que trazer o alimento pra casa, velho. Sim. Pagar o aluguel, pagar a conta. E aí, beleza, eu fui. E aí tava um dia meio que chuvoso no dia do Lava Rápido. E aí o cara não abriu. Aí falou, desculpa, não vai dar pra trabalhar hoje porque o dia tá meio trash. Aí eu falei, nossa, tipo, foi a luz. Aí eu já voltei pra casa correndo. Falei, Pichotão, eu posso colar ainda? Porque aqui deu zebra, não vai rolar mais o trampo no Lava. Aí ele, cola. E aí, tipo, foi o primeiro trabalho, que é um trabalho lindo que a gente tem lá que ele tem, né? Lá na Faria Lima, ali em Pinheiros. Que é a Luz de Lampião. Foi o primeiro trabalho que eu pude colocar a mão, assim, sabe? Do Pichote. E eu falo pra todo mundo que é uma inspiração. O Pichote é um grande mestre pra mim. Que legal. Satisfação, mestre. Você foi por esse caminho também, né? Sim. E aí é a junção, né? Porque às vezes a gente pega uns
trabalhos aí pra fazer e tal. E aí eu já volto daquele jeito, cheio de inspirações, bem massa. E você conhece o Aran também, que também faz os trabalhos. O Aran, também, né? a gente já trabalhou junto, ele e o Pshot. O Aran é um menino muito bom. Meu, autodidata, tipo, nível máximo. Aprende tudo rápido, faz tudo. Satisfação também, mestrão. O Aran veio aqui também. Sim, eu assisti as artimanhas as dele. As peripécias dele. É máquina, aquele menino iluminado. Vai bom. bem, né? Vai, ele é fora de série. Ele tem uma energia, uma luz assim, que você trocando ideia com ele assim, dá vontade de do nada, no meio da conversa, dar um abraço nele, porque ele é muito, sabe, muito gente boa, velho. Legal muito isso. Legal. Então, essa coisa da arte é bem interessante, Sim. né? Porque é uma junção de coisas, né? E principalmente a gente que toca, canta, tem uma inspiração às vezes para compor, né? Para se mostrar mesmo, fazer ali. Isso é bem interessante, bem legal, né? Sim. Porque a gente consegue... às vezes a gente não tá... Assim, não tá naquele dia legal que você fala, né? Como você falou, ou você tá ali procurando ouvir o metal, né? Tem correndo atrás do ouvir o metal. Sim. E aí você fala, puxa, mas vem aquela coisa da arte mesmo. Fala, puxa, de repente eu tenho que estar aqui escrevendo alguma coisa, eu tenho que estar compondo, eu tenho que estar fazendo, né? Sim. Isso me lembra muito quando eu estudava no colégio. Comecei como programação de computador, né? Aí todo mundo lá estudando, na época era Basic, COBOL, Fortran, né? Os caras tudo se matando lá de fazer, e eu escrevendo letra de música. E os caras assim, Flávio, você não tá fazendo tem a prova aí, a lição, a tarefa. Eu falei, ixi, velho, agora eu tô aqui compondo. Do nada já... Nada a ver, né? Aí você fala, poxa, eu acho que eu tô fora do meu ninho mesmo, né? Porque, mas é essa coisa que você falou, é o nosso lado artista mesmo, que chama, né? Sim. Esse lado de compor, de fazer, né? E você tem outras coisas que você deseja fazer que você não fez ainda na arte, fora o EP, assim, que você... Coisas plausíveis, que às vezes a gente fala assim, não fiz isso que dava pra ter feito. Tem alguma coisa assim? Eu tenho vontade de estudar, assim, não sei se faz parte da palavra, mas eu quero estudar muito luthieria, sabe? É legal isso. Eu quero estudar muito luthieria, eu tô na busca já, porque, né, tipo... É meio que uma válvula de escape também, né? Porque se não der um retorno que você busca, você pode ir por outros caminhos ali e tal. E aí eu quero estudar luthieria, né? Aprender a tocar violão também pra poder, né, ensinar alguém mais pra frente. Você sabe isso que você tá falando? É interessante a luthieria. Então. Porque é uma coisa que não tem assim... Não tem muito, né? Muito. Tem, mas é meio mocado. Né? E se você consegue... Porque também tem a coisa do jeito, né? Se você tem uma mão boa pra fazer... Exato. Um bom jeito de desenvolver, é uma profissão interessante, eu acho. Porque precisa. Sim. Eu mesmo tenho uns 3, 4 violões em casa que eu tenho que mandar arrumar. Sim. E tem que ser o luthier, entendeu? Sim. E aí eu também tenho uma onda de, sei lá, de possivelmente ir pros navios, sabe? Também fazer um som, sabe? Lá no navio, eu acho muito massa também. Eu tenho um brother que ele é um grande artista também da vila lá. E, tipo, no começo ele sempre quis entrar no navio, né, e tal. Só que ele era meio fora de forma, né? E, tipo, ele focou, sabe? Tipo, já era um baita instrumentista. E aí, só que, né, as pessoas têm essas de, tipo, não importa o seu trabalho, você tem que estar de acordo, né, aparentemente, fisicamente. Sim. E aí ele tava fora de forma e aí não conseguiu entrar. Ele deu uma reviravolta, assim, na vida dele, focou, né, entrou, tipo, na academia lá e tal. Entendi. Entrou em forma e, e tá no navio até hoje, sabe? A forma que você diz é fisicamente fisicamente, mesmo, né? é porque as pessoas têm esses rótulos, né? Sim, E não basta ser só bom, não adianta, né? E aí ele tá no navio, velho, e aí de um tempo pra cá eu virei a chave, né, pensando assim, falei, é uma boa também, né? Ficar só nesse mundinho de, quero chegar lá no Luciano Huck, não sei aonde e tal. Entendi. Às vezes a gente tem que, né, ver as nossas, como eu posso dizer, a nossa realidade e buscar através dela, né? Sim. Porque são nichos que também vão aparecendo, né? Que, por exemplo, antigamente não tinha muito algumas coisas assim, mesmo
você tá falando desse pessoal que você faz do reggae, né? Que são outros nichos que vão aparecendo, sim. né? Outros formatos, assim, sim. que vai com o tempo e vai aparecendo. E não deixa de ser uma forma de você se mostrar também. Exatamente. O pessoal conhecer o seu trabalho. Ué, é o trabalho também, às vezes o artista é o que tá visível, né? Às vezes a gente tá numa era que o artista é o que tá visível, que tá ganhando milhões, né? Mas, tipo, no farol, a cada farol que você passa tem um artista. Sim, né? Cada estação que você vai tem um artista, que ele tá num processo diferente, né? Mas é que nem você falou de jogador de futebol, né? A criançada na minha época e acho que até hoje é assim, um monte quer ser jogador de futebol. Sim. Você já sonha com aquele negócio, quero ser jogador de futebol. Aí você vê aquele monte de jogador de nome, ganhando bem, com aquela coisa, todo mundo acha que é aquilo. Mas tem um monte que é muito mais de 90% que não. Tá ali ralando. Exatamente. Às vezes o cara é bom pra caramba, mas não... Né? Tá no time da Várzea, ou tá na segunda divisão. É o que mais tem, né? A comunidade é o retrato. Né? Então o cara tem que estar sempre também buscando... Que é o que eu acho que é o mesmo caminho nosso da arte. Né? Você mostrar o seu trabalho, você conseguir... Se você consegue, às vezes... como você falou da aula, né? Aí de repente você vai ser um cara que vai também construir, né? Consertar instrumentos. Exato. E você já é um cantor, já é um compositor, já é um instrumentista. Você vê? Então é uma coisa que vai crescendo. Né? Exatamente. Dentro do próprio... do próprio nicho do trabalho ali. Acrescenta, né? Como se fosse o fermento. Isso, é isso mesmo. A fermentação. E é uma coisa muito louvável isso, pra gente poder... Já que a gente foi mordido pelo bicho da arte, né, brasileiro? Né? Né? Aí você tem que estar buscando fórmulas, né? Sim. Pra gente não ficar meio... Pra não entrar pro outro lado, que daí você pode entrar pra uma depressão, sim, né? Uma coisa meio, né? Isso é ruim pra caramba, né? Porque, tudo bem, você tem os seus momentos que você não tá legal, que também você joga lá no instrumento, na música, na letra, né? Acontece hoje em dia os artistas, né, independentes, assim, mais precisamente, tá mais propício, né? Porque são muitas frustrações, né? A gente tá correndo todo dia, e aí... Você quer chegar num certo lugar, mas é o corre. Tem que ser forte e perseverante. Perseverar. Né? Exato. E o que você tem mais, Lucas? Lucas Risse, né? É isso? Lucas Reise. O pessoal me chama de Rise, mas... Pessoal, porque Risse é o que a gente lá, né? É o que a gente vê, né? Visivelmente. Até mas alguém Reise, falou pra mim, eu falei, não é Risse. Alguém falou no Instagram, né? Fala, é Rise. É Rise, né? isso. Rise de... não. Rise up, né? De subir, de tá sempre no topo. Inclusive, eu quero mandar um alô também pro promissor desse nome, né? Que é o meu tio. É tipo um tio, assim, né? Eu sou afilhado da cunhada dele e ele é um DJ também. DJ Fábio Rise. O maior de todos. O maior de todos os Rises. Que foi também um dos influenciadores também, né? Porque ele é meu tio e aí ele é DJ, né? E aí no começo também, que eu esqueci de contar essa história, ele me levava pras festas com ele também, né? Que legal. E aí também foi o despertar, porque ele, já na discoteca, ele tocava com CDJ, velho. Não era nem picape de disco, era de CD, sabe? E aí também, aquilo ali também foi o despertar. Eu lembro que ele andava com uma bolsa assim, ó, cheia de CD, cara. Tipo, bem antigo assim, sabe? E aí também foi o meu mestrão também. Grande abraço. Raizão, monstro. Que legal. Então, é interessante que você tem esse caminho todo, né? Tem bastante referências, graças a Deus, assim. É bem... Eu fico... Às vezes, quando eu tô com a luz apagada, eu penso nessas referências, né? E falo, olha o tanto de gente que tem do meu lado, assim. Sim. Tipo, pessoas, né? Gigantescas, como pessoas, né? Nem falando de artisticamente, é como pessoas mesmo. Que acompanha, né? Que foi acompanhando. Exato. Aqui, né? Isso faz parte do nosso trabalho mesmo. Você vê, além nós temos o Brasilino, que acompanha meu trabalho também, né? E então legal. Tem no Brasilino desde que ele é bem mais velho que eu, entendeu? Eu era molequinho, ele já era, né? Ele já era grisalho. Já era vovô.
O brasileiro era do tempo do colégio também, que a gente, né, estudava lá junto e tal, e veio acompanhando essa trajetória também das composições, da arte, acompanhava, ia, batia palma, vaiava, dos festivais. Então, assim, é o que você falou, você tem uma trajetória que o pessoal que te ajudou, te influenciou e também tá junto, muitos aí na levada, né, da coisa, né? E você, como tem esse seu pessoal que faz com você, eles também têm trabalhos próprios? Como é que é? Ou só quando você junta? Sim, inclusive, bom, essa parte legal. Chegamos na parte massa. Inclusive, eu quero mandar um alô também pra esse carinha aqui, que é dessa camiseta, né? Que é a Zica Mixtape, mas é da 9912 Rec, que é um estúdiozinho que a gente tem lá na vila, né? Que propaga diversos artistas também. E esse trampo aqui é do Vidalzeiras. Matheus Vidal, mais conhecido como Vidalzeiras, que também é um cara, tipo, fora da caixa, assim. Ele é um rapaz, um jovem de 24, 25 anos também. Tipo, muito além do tempo. E aí, esse estúdio dele aqui, ele chama a rapaziada, né? Tipo, que ele conhece, assim, que ele bota uma fé. E aí ele faz, tipo, mixtapes, EP, sabe? Essa daqui é da nova, né? Todo ano ele faz uma e aí ele lança uma camisetinha. E essa daqui é desse ano, que ele me chamou pra... Eu não tô nessa mixtape, né? Mas ele me chamou pra tirar umas fotos e me deu essa camiseta que eu amo muito. E é isso. As pessoas que eu colo, né? Têm os seus trabalhos. Tipo, são pessoas fora da caixa mesmo. Tipo, além do tempo. E que é esse processo, né? Tipo, artistas independentes que fazem os seus trabalhos devidamente bem feitos, sabe? Bem massa. É a inspiração também. Pra você conseguir, né? Sim. E esse grupo que... Você, no caso, tem esse pessoal que faz com você na coisa da música mesmo. São vários que você tem como aqueles artistas que vão com você, ou você tem um grupinho certo ali, 3, 4, sempre aqueles? Depende, tipo, na verdade não é sempre que a gente vai junto e tal. A gente se conhece porque a gente tá conectado com a arte, né? E a gente é do mesmo grupinho de pessoas ali, a gente sempre tá junto. Mas cada um faz a sua parada, sabe? Inclusive, aqui, por exemplo, a 9912 é um estúdio de boom bap, trap e afim, sabe? Mas ele grava também alguns instrumentos também quando eu preciso. E é lá na Vila... É no Vila Nogueira. Tudo lá. Vila Nogueira, Casa Grande. Aqui agora tá uma... diferente, tipo, tão renomeando lá os bairros. Mas a galera é tudo dali. Tudo dali, tudo dali. Pedaço no ali, máximo o centro de Diadema, tudo dali. Ah, que legal. Então é o pessoal que faz a arte efervescer também, né? Sim, o pessoal cheio de luz. Ah. E você tem uma galera assim jovem, mais jovem, digo assim, bem mais jovem, tipo a molecadinha, você sente que o pessoal também de lá, né? Principalmente da galera ali. Eu sinto isso mais na fábrica, né? Na fábrica que tem essa levada, né? Essa vibe, né? Essa levada mesmo. Mas, tipo, no gueto, assim, pelo menos no meu grupo, né, de pessoas ali, não tem muita gente jovem, assim, sabe? É mais da minha faixa de idade, assim, 20 e tantos anos e tal, até mais velhos. Mas mais jovens não tem muito. Que vai nessa vibe aí, né? Não tem. Eu acho que a gente tá numa era diferenciada também, né? Os mais jovens estão buscando outras coisas e tal também. Mas na melhor eles se acham. Você acha que tem muita diferença dessa galerinha hoje pra... tem um pouquinho, no sentido assim de curtir até estilos de música, ritmos, tem muito? É porque a gente tá na era da tecnologia também, né? E tipo, o celular, tipo, traz diversas coisas aleatórias, tanto boas quanto ruins também, né? Tipo, vai delas saber o que é. A coisa eletrônica acho que tá muito, né? Tem muito pessoal lá, jovens mesmo, lá no curso, lá que levam pra mim às vezes músicas assim que você fala, ouve aqui, aí você ouve, você fala, mas... é tudo aqui. E assim, não rola muito, por exemplo, um violão. Sim. Você fala, gente, não aparece nada aqui. Aí você tem que pegar, se eu fizer um ritmo mais ou menos assim, com 2, 3 acordes, você vai tocar essa assim Exato. Mas você fala, mas aqui não tem, você tem que ouvir bastante para você identificar um ritmo, né, para você poder passar. E hoje em dia, né, tipo, a
A gente tá na era do trap, né? Tipo, trap, sei lá, às vezes tem uma referência meio escrota, assim, né? É o ritmo, né? Tipo, a voz da comunidade, né? Eu entendo, mas, sei lá, às vezes polui, né? Mas esses dias, junto com o Pichote, também eu ouvi um cara chamado 2 Metros. Ele canta ele canta um trap gospel. Cara, a coisa, tipo, o trap mais top que eu já vi em toda a minha vida. É um louvor, sabe? É um trap louvando ao Senhor mesmo. Eu falei, caraca, esse cara tirou da cartola essa ideia. Porque, meu, é o trap, né? Tipo, o trap tá em ascensão. Todo lugar que ele for levar o som dele, eles vão ouvir, né? E, meu, com uma mensagem. Tipo, eu achei massa. Falei, esse cara, o nome dele é até 2 Metros. Ele é de Minas. De Minas? Isso. Muito bom mesmo. Então, porque tem justamente isso, né? Às vezes a pessoa leva molecadinha mesmo lá, a garotada lá, os adolescentes, professor, ouve esse aqui. Aí você fala assim, nossa, mas é bem diferente, né? Assim, e às vezes para identificar, né? Assim, para você poder passar no instrumento é mais difícil, porque tem toda essa linha eletrônica, digital, né? E é o que, igual a Sound System, assim, né? Porque é o que tá no alcance, né? Pra fazer. Às vezes, meu, o cara que quer ingressar ali como um beatmaker. Ele, meu, tipo, eu quero fazer beat. Mas aí eu vou ter que tocar violão também, vou ter que tocar teclado. Velho, eu vou pegar um free aqui, vou ver, através desse free eu vou criar o meu beat sem instrumento, sem nada, vai ser batida, mando pra alguém aí, faz uma rima e acabou. E manda ver, sabe? né? É o que tá no alcance, às vezes é muito mais isso. Mas aí as pessoas, né, quem quer, corre atrás das coisas, né? Entendi. Dá pra lapidar através disso. Mas é muito mais isso mesmo. E esse pessoal que você faz assim também do reggae, os conhecidos, você tem alguém que você gosta mais de tocar, cantar assim de reggae? Eu gosto de tocar, tipo, você fala do meu... do seu repertório, assim. Do meu repertório. Do seu repertório, certo. Fora as suas músicas, né? Se tem alguém que você gosta mais, meu repertório... é bem vasto, assim. Eu gosto... tipo assim, é que como eu toco na Sound System, né? Às vezes Sound System pode parecer assim que é um rolê mais dançante, né? Mas eu sempre sou chato e falo, meu, a gente tem que balançar o corpo e balançar a mente também, né? A gente tem que dançar pensando, pensar executando, né? Tipo... Mas do meu repertório eu escuto muito roots, sabe? Tipo, Bob Marley, Prince Alla, e é uma linhagem mais, né, de vivência, de buscar a paz. E aí eu não toco muito, né? Através disso, eu crio as minhas levadas, né? Você ouve mais pra se inspirar, no caso. Isso, exato. Mas cantar, assim, raramente eu lanço nas minhas versões, porque é algo mais, né, de estudo e sentimento. Sim. Serve mais pra... É mais ou menos o que eu faço. Às vezes eu ouço bastante estilos que eu gosto, cantores, bandas e tal. Mas muito mais pra eu me inspirar, pra poder fazer... Talvez até outras músicas e estilos de outros cantores. E até o meu mesmo pra criar, entendeu? É uma coisa também fácil. Massa. Porque às vezes o pessoal, mas você ouve o quê? Você faz, não, eu ouço música tal, porque é pra mim, né? Eu tô vindo lá pra eu poder desenvolver. Às vezes o pessoal me vê na Sound System, tipo, entra lá no meu Instagram, eu tô tocando Jorge Ben. Mas é isso, cara. Tipo, a gente não pode ficar, né, quadrado ali também. Só ouvir reggae. Não, a gente tem que buscar, né? Sim. Exatamente. E aí, às vezes, o pessoal fica, mas você não faz isso e tal? Eu entrei lá no seu Instagram, você tava tocando Trio Mocotó. Olha lá, pô. Isso, é a minha referência, exatamente, isso. Né? Trio Mocotó. E aí eu sou esse cara, sabe? Meio aleatório, mas que sempre na linha ali. E você tá dando, não deixa de estar dando a sua mensagem, né? É o que acontece mesmo. Eu fiz um tempo atrás aí um evento, até o Brasilino fiz um outro também tocando. E às vezes você toca uma música e a pessoa fala, mas por que você tocou aquela? Por que você não fez aquela outra? Eu falei, porque eu achei que, assim, eu não tenho que estar também sempre fazendo, eu tenho que também fazer uma coisa que eu gosto, né? Exato. Senão você fica só aquele cara fast food só, né, meu? Rotulado, né? No começo também, quando eu comecei a tocar nos barzinhos, né? Esse foi o meu despertar, assim, pra mim criar a minha identidade, sabe?
Porque hoje em dia a gente tá na era de, tipo, de sucessos, né? Tipo, todo ano lança alguma coisinha nova que explode, aí depois, daqui a 2 anos, já não tem mais. E aí eu cantava muito nos barzinhos de quebrada e eu sempre quis cantar MPB, sabe? Tipo, hoje eu vou fazer um som, minha sessão vai ser só de MPB com as clássicas. Aí eu ficava muito, tipo, chateado quando a pessoa chegava, você não toca tal coisa? Você não toca, tipo, fora, sabe? Fora do que você tava planejando. Fora da minha alinhada, não entendi, assim, o processo, sabe? E aí eu meio que falei, cara, eu tenho que sair, assim, dos barzinhos e tal, e criar minha identidade, tipo... Eu sei que tem vários músicos, né, que esse é um método de sobrevivência, acho ótimo, mas é que eu quis ter uma identidade, sabe? Falei, eu não toco sertanejo, nada contra, não toco, sabe? Porque você tem o seu... Eu tenho a minha identidade, quero ter a minha identidade, quero tocar MPB a noite inteira aqui, se você estiver gostando, tudo bem, cara. Mas e aí eu falei, cara, preciso dar um tempo e criar a minha identidade. E aí é isso, tô na busca até hoje. Que legal. Como estamos, brasileiros? Já estamos no finalmente, hein? Finalmente, hein? Olha como o papo rola rápido, né? No começo bem... Mas é assim bem mesmo. travado. Aí, pessoal, nós estamos aqui conversando com o Lucas Reis, olha... Cantor, Prazer. compositor, multi-instrumentista e muitas coisas mais aí na área... Diretamente dos becos e vielas do Vila Nogueira, hein? Opa! É isso. E com muita história, uma coisa bem legal. Jovem, né? E com muita história. E que é bem interessante pra gente que é da região para conhecer o trabalho, né? Um trabalho que está aí em ascensão, que está sendo feito, porque não, né? Tá aí, tá mostrando o seu potencial. E isso é o que a gente tem que valorizar também, né? Exatamente. A criação, a forma de fazer, a forma de aparecer, né? E outras coisas que virão, né? Exatamente. É só você ver lá, Lucas Reis, fica esperto aí, que tem muita coisa boa pra vir, né? Exatamente. Vamos, né? Vamos dar mais ênfase, assim, para os artistas independentes da sua área, né? Porque, igual eu tava falando, muitas vezes os artistas é só quem tá lá no palco... com royalties e ganhando muita grana, só que o corre também acontece aqui, né? O verdadeiro corre é o do artista independente, cara, porque a gente tem trocentas coisas pra fazer e às vezes sem apoio de ninguém, sabe? Tendo que colocar comida, bebida, pagar conta, e é isso. Então vamos dar mais valor quando o artista postar alguma coisa lá, mesmo que não seja do seu interesse, que você não vá. Mas, dá um big up, né? Compartilha, mostra pra alguém que se interesse, porque é gratificante pra gente também não cair nas frustrações e, não quero mais fazer porque tal pessoa não... Mas é isso é o corre. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Meu jovem, Lucas Reis, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, tá? A gente agradece bastante. Mas eu queria que você deixasse, então, o seu último start pro povo aí que tá vendo a gente. E seus contatos também, o pessoal te achar, falar contigo, tá bom? Certo. Então eu só quero agradecer a todo mundo, né, que fecha comigo aí, que corre, que propaga, que soma, né? Todos, sem nomes, todos que sabem, vai ouvir essa mensagem, vai... guardar no peito. E agradecer também ao Flávio, um grande mestre, professor de música, excelentíssimo, né? E inclusive, para você que quer aprender violão, vai lá na Fábrica de Cultura de Diadema ou da sua cidade. Todo lugar que você for vai ter uma fábrica de cultura. Então, né, se inscreva nas oficinas de violão, principalmente. E é isso. O meu Instagram é Roots and Cult, né? Raízes e Cultura, em inglês, facinho de achar, e é isso, só me dá um toque lá no Insta, quiser contratar também a banda Braus, ou os meus serviços na Sound System, né, pra chegar na versão, mandando papo, desatando nós prepotentes, só me dá um toque lá também, e é isso, big up pessoal, ótima semana aí pra quem vai ver, né, e muito obrigado, só agradecimentos mesmo, tô muito feliz, fiquei muito feliz mesmo de poder compartilhar aqui um pouquinho, né,
da minha vivência, da minha história. E só agradecer e continuar na busca nos trabalhos. Aí, pessoal, então nós tivemos aqui o Lucas Reis, muito obrigado, cantor, compositor, multi-instrumentista. Cola lá nele que vocês vão ver muita coisa boa, tá bom? E você que está aí desse lado, olha lá com a gente agora, venha ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, o Flavesp Podcast, o podcast cultural, que fala dos seus personagens, das suas histórias, das suas artes e assim por diante, ok? Venha com a gente. Você vai ver aqui, ó, não sei se é aqui vai aparecer um QR Code. Aí você vai ser o nosso apoiador, o nosso patrocinador, certo? Aí você vem aqui e faz assim, POF, pronto. Você vai ser um patrocinador da gente, um apoiador, ok? E se você também quer se inscrever no nosso canal para dar aquela impulsionada, para o pessoal conhecer, ver, falar sobre a arte, participar, aparece aqui para você se inscrever no canal, ou aqui, Aprendiz com o Evil, ó, aparece aqui ou aqui, por aqui, o Brasilino, a Jéssica, eles põem em algum lugar aqui. Você vai lá e pife, pronto, você se inscreveu no nosso canal, certo, Brasilino? Tá bom? Então, eu, Flávio Véspero, agradeço de coração a você que está aí do outro lado, que participou com a gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Ok, pessoal? Big up!